E começamos com uma pergunta: o que é que Jesus veio fazer à Terra? É uma pergunta bastante pertinente e que tem uma resposta longa. Antes de responder a esta pergunta, vamos relatar um episódio evangélico. Ele é em Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13, existe a referência à cura do criado ou do servo, do centurião. Só que a espiritualidade superior entendeu que este episódio deveria ser complementado. E através da indicação do Espírito J.M. Rochester, que é assim que ele assina mais de 40 livros mediúnicos, e ele é John Wilmot, segundo conde de Rochester, foi amigo do rei Carlos II de Inglaterra, escritor cujas características o tornaram muito popular. Foi uma célebre figura da corte da restauração inglesa, inclusivamente patrono das artes. O livro foi psicografado por uma médium brasileira. O livro intitula-se Cornélio, o centurião que viu Jesus. Certo dia, o centurião voltava de Jerusalém para Cafarnaum. Hoje nós sabemos que são mais ou menos 144 quilómetros em linha reta. E um dos seus homens, um dos seus soldados do centurião, que ficara na aldeia, estava muito doente. Chegado a casa, esperava ao centurião a notícia de que o seu servo estava à beira da morte. Era um dos seus soldados mais estimados e contraíra, inexplicavelmente, ninguém sabia como, uma doença que o deixara totalmente paralítico. Estava em coma, mas ainda respirava. Cornélio, o centurião, lembrou-se de Jesus. Se ele curava tantos enfermos, e este soldado era tão jovem, talvez se ele pedisse ao mestre, generoso como ele era, quem sabe? Jesus até nem precisava de ir até lá, não precisava de ir até onde ele estava. Ele curaria, tinha a certeza, ainda que fosse à distância. Assim pensando, o centurião chamou um dos criados e pediu-lhe: procura saber onde está o mestre, pois tenho a certeza de que ele irá curar o nosso amigo. Vai até aos parentes de Ben Yamur, participa-lhes a minha decisão de procurar Jesus. E o moço lá foi, saiu apressadamente. O caso do soldado era realmente gravíssimo. Os parentes e amigos daquela família que ele citou, que residiam em Cafarnaum, logo galileus, tinham muita consideração por Cornélio, apesar deste ser romano. Sempre os auxiliava, inclusivamente ajudou-os na construção da sua sinagoga. E sem demora, descobriram que Jesus estava numa casa situada perto do lago de Genezaré e enviaram o aviso a Cornélio. Ansioso, o centurião aguardava. Ele estava em ânsias para o momento em que ele ia ver o Senhor e pedir-lhe socorro para o seu subordinado. Falaria pessoalmente ao mestre, não tinha dúvidas, mas tinha que agir rápido. Bastava informá-lo. Cornélio, depois de examinar pela última vez o estado do enfermo
E vendo que nada mais poderia fazer, partiu no encalço de Jesus. O mestre encontrava-se nas proximidades do lago, como já dissemos, numa casa completamente rodeado por pessoas. O centurião aproximou-se da casa e, como ele era o representante da autoridade ocupante, os romanos, foi recebido pelas pessoas com desconfiança. Mas alguns anciãos da família de Ben-Hamur tranquilizaram-nas. Era a segunda vez que o centurião procurava Jesus. Façamos um parêntese. O superior direto do centurião um dia chamou-o e disse-lhe: tu, que tão bem falas o hebraico e o aramaico, disfarça-te na multidão e vai ver a pregação de um homem que dizem vai ser um grande político, vai fazer com que toda a gente se arme em rebelião contra nós, os ocupantes. Vai e informa-te. E Cornélios foi. Assistiu a uma pregação de Jesus e ficou extasiado, completamente rendido à força, aquela força espiritual daquele homem. Voltou e foi fazer relatório ao seu superior. Mas antes, quando Jesus passou por ele, quando ele estava disfarçado, Jesus disse-lhe: Cornélios, eu sei porque te mandaram, mas tu agora serás o meu emissário. Irás dizer aquilo que o teu coração sentir. E se achas que eu faço o mal, diz. Se achas que eu faço o bem, diz também. Virou as costas e saiu. O centurião ficou petrificado. Como é que ele o reconheceu? Como é que ele sabia o seu nome? Então ele regressou e foi fazer o relato, dizendo ao seu superior que dali eles poderiam estar tranquilos. Era um homem que falava da paz, um homem que falava do amor. Essa é a primeira vez que ele viu Jesus. A segunda, esta, que ele agora vai em pedido de socorro para o seu criado. Mas desta vez, ele envergava a sua reluzente armadura, a armadura romana, e ao tilintar dos metais das suas armas, quando se movimentavam, todos ficavam silenciosos e receosos. Jesus estava num outro compartimento mais amplo, sentado atrás de uma tosca mesa de madeira, onde apoiava as mãos. À volta dele, muita gente. Dificultava a passagem do centurião. Os que rodeavam Jesus olhavam de soslaio o centurião que ali estava imóvel. Irresistível comoção apoderou-se dele. Teve ímpeto de se atirar aos seus pés, aos pés de Jesus e beijá-los, mas conteve-se. Todavia, a imagem do amigo, deitado no leito, doente, deu-lhe forças para abordar o Senhor. Os anciãos que o conheciam acompanharam-no ansiosos, pois apesar do centurião ser um homem bom e temente a Deus, não deixava de ser um gentio. Cornélios venceu a emoção, dirigiu-se ao mestre com profundo respeito. Fitando-o vivamente com seus olhos castanhos, disse: Senhor, meu subordinado está em casa, jaz de cama, paralítico e sofre muito. Receio que venha a morrer subitamente. Podes salvá-lo, Senhor. Os judeus que conheciam Cornélios, receosos de que Jesus não o atendesse, por ele ser gentio, anteciparam-se
Mestre, ele merece que seu pedido seja atendido, pois quer bem ao nosso povo. Foi ele que nos ajudou a erguer a sinagoga. Um outro ancião dos judeus também redarguiu: é pessoa que merece teu favor, Jesus. Mas o mestre, sem dar-lhes atenção, continuava olhando o centurião amorosamente. Parecia que identificava algo especial nele. E Cornélio sentia-se aquecido, como se tivesse recebido um calor, aquele calor que tonifica e acalma ao mesmo tempo. Da figura majestosa de Jesus, parecia que se desprendiam raios de luz. Esses raios causavam-lhe uma sensação de suprema felicidade. Como se entre os dois se estabelecesse ali uma profunda ligação. O mestre então disse-lhe simplesmente: eu irei e o curarei. Cornélio estava trêmulo de emoção e felicidade. Mediante aquela resposta e a deferência que Jesus lhe prestava a ele, um pobre centurião, já que ali estavam tantas pessoas para ouvi-lo, e ele monopolizava a atenção do mestre, mas não era digno de recebê-lo em sua casa. O mestre estava ali tão ocupado e ele não queria dar-lhe trabalho. Vencendo a timidez natural, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado será salvo. O mestre ouviu em profundo silêncio. O centurião agora, depois destas palavras, engoliu em seco e continuou desconcertado. Eu também sou um homem sujeito a outro. Tenho soldados às minhas ordens e diga um, vai acolá, e ele vai. E ao outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, eu digo-lhe, faz isto, e ele o faz. Senhor, não é necessário ires até lá. Basta ordenares. Jesus sorriu. Aquele semblante abriu-se num sorriso magnífico. Era aquele homem uma verdadeira demonstração de inteira confiança. Jesus olhou aquele povo todo que ali estava na sala e, voltando-se para Cornélio, disse com profunda admiração: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Os judeus entreolharam-se constrangidos, eram israelitas e consideravam Cornélio um estrangeiro. E aqueles que o acompanhavam baixaram suas frontes envergonhadas. Depois Jesus virou-se para o centurião e ordenou-lhe: vai, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, confirma-nos Mateus, o servo foi curado. Cornélio estava radiante de felicidade. Era o seu segundo encontro com o profeta, como já dissemos. E o olhar de Jesus pousara significativamente nos seus olhos. E o seu coração inundou-se de gratidão suprema e uma felicidade sem tamanho. Lágrimas agora corriam discretas no rosto do soldado romano. As palavras de Jesus caíram-lhe na alma, como se fizessem brotar nela vida, a árvore da vida. Ele sabia que agora, enquanto vivesse, jamais esqueceria aquele momento. E jamais esqueceria a divina ordem que ele lhe transmitira.
Jesus amorosamente o atendera, e a ele, que se considerava um miserável centurião, que nada afinal representava comparada à majestosa realeza de Jesus. E na sua mente ecoavam as palavras: vai e faça-se segundo crês. Agora ele estava movido por uma profunda alegria. Experimentava fortes e santas emoções nunca antes sentidas. E é depois deste relato que nós começamos a perceber o que Jesus veio fazer à Terra. Todos os acontecimentos à sua volta serviam de novas lições. Mas lições para quem tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir. As pregações do Mestre eram roteiros divinos a serem seguidos. Jesus convidava assim para o seu rebanho de amor, os mais lúcidos discípulos. Veio então mostrar-nos que podemos fazer parte de um todo, cujo centro é o amor fraterno. E esse amor fraterno está coroado por algo, a caridade. Exortava o povo à vigilância, ao despreendimento dos bens terrenos e que se guardassem dos falsos profetas. Também disse que quem quiser ser o maior terá que se fazer servo de todos. Só assim será reconhecido no reino de Deus. E que quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro 50 anos depois, psicografado por Chico Xavier, afirma que o Nazareno veio à Terra ensinar que o culto não está nos templos ou nos manuscritos materiais, nos livros, que o tempo se incumbirá de aniquilar na sua passagem incessante templos e livros, mas sim que os alicerces do cristianismo têm de ser construídos no íntimo da criatura humana, de modo a que cada alma possa edificar esses pilares do cristianismo por si mesma, à custa de esforço e lágrimas. Mas é o único caminho para as moradas gloriosas do infinito. E Emmanuel continua: lá, nessas moradas do infinito, nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Jesus que se imolou na cruz para nos redimir dos infortúnios e dos nossos pecados. Jesus foi e é o grande reformador. Jesus veio para proclamar a igualdade, condenar a injustiça, a opressão do fraco pelo forte, e apelou para a consciência das criaturas no intuito de as elevar a um nível moral superior. Ainda num outro livro, também do mesmo espírito, Rochester, agora dada uma médium russa de psicografia mecânica, Vera Krijanovskaya, nesse livro há um interessante diálogo de Jesus, um outro diálogo de Jesus com o centurião Cornélios. Quando este, em desespero de causa e em derradeira oportunidade, queria que Jesus fugisse do cárcere, o mestre não aceitou. É ele que lhe diz: mestre, não posso conformar-me que, sendo tu bom e tão puro, pereças assim de morte infamante.
deixa-me salvar-te. Toma a minha armadura, este manto e esta chave. Abre a portinha que ali vês e que dá para um estreito corredor, ao fim do qual te encontrarás numa viela deserta. Dali irás à minha casa. Lá, os que lá estão são pessoas dedicadas a ti, que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer no teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a vida de quem, como tu, é providencial e benéfica aos enfermos e aos desgraçados. Jesus levantou-se logo às primeiras frases e o seu rosto transpirava uma calma celeste. Com um velado olhar de melancolia e doçura, Jesus assim falou: agradeço-te e muito aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Acaso consideras menor o meu sacrifício se tivesse de permanecer neste mundo em que me é tão difícil praticar o bem? Não, amigo, eu não deploro a minha sorte, a mesma que tiveram outros profetas, outros que me precederam e foram mortos pelos homens. Mas não suponhas também que eu desdenhe o sacrifício da tua vida. E agora Jesus parou, como olhando o vácuo, dando à sua fisionomia uma feição singular. E continuou: pois tu hás de morrer por mim. E estou a ver as chamas da fogueira que te espera. Mas isso não será por agora. E como se quisesse afugentar longínqua visão, Jesus esfregou os olhos e concentrou-se. O espírito Rochester referia-se a essa fogueira, à reencarnação de Jan Hus, queimado em Constança no ano de 1415. Por analogia de ideias, se Cornélios vem a reencarnar como Jan Hus, que se sabe que também foi reencarnação de Allan Kardec, Cornélios é Allan Kardec. E como a lembrar-nos Jesus agora novamente em diálogo, como a lembrar-nos o que veio fazer à Terra, Jesus continuou: eu tive por missão lembrar à humanidade que o bem-estar do corpo deve subordinar-se à felicidade do espírito. A vida terrena é apenas uma etapa no caminho da perfeição. Não consideres, portanto, esta vida corporal senão pelos benefícios que fizeres. Perdoa aos teus inimigos, pois o ódio só pode ligar-te em grande medida a eles. E ora sempre com fervor, pois a prece te unirá à divindade e te fará esquecer as misérias mundanas. Elas clarearão o teu espírito, fortalecendo-o para que possas pagar o mal com o bem. Esses que agora me condenam e contra os quais te revoltas no íntimo do teu coração, assim procedem, porque não me compreendem. E os sacerdotes só me odeiam porque lhes censuro os abusos, sem quererem reconhecer que o meu ensino só poderia abrandar os corações, encher e dignificar os templos. Esse estado de coisas ainda perdurará por séculos e séculos. Jesus aqui mostra o grande profeta que é. Preconiza o futuro. A semente que espalharei
germinará em lutas, paga das quais progredirão uns e fracassarão outros. Sim, milhões de homens hão de tornar-se meus filhos, ovelhas do meu rebanho, mas também quanta crueldade, quantos massacres se consumarão em meu nome. Quanto sangue há de correr em nome de quem proclama a igualdade à face do Eterno. Pensa, o amor se deve estender a todas as criaturas. Aqueles mesmo que agora me renegam hão de proclamar-me entre martírios, e tempo virá em que as minhas palavras hajam de ser adulteradas, repelidas e esquecidas de muitos povos cuja fé vacilará. Será então quando lhes enviarei o Espírito de verdade. E a cortina que barra a pátria da alma, a espiritualidade, se rasgará. Os mortos acordarão e falarão aos homens por diversos meios. Outras coisas quisera eu dizer, mas os espíritos não estão preparados para compreender-me. Então, depois de ouvirmos este raciocínio de Jesus, temos forçosamente que dizer: Jesus é o pastor do rebanho todo. E o é desde a criação deste mundo expiatório que é a Terra, desde o início da fundação do nosso mundo. A Ele compete esclarecer-nos e selar, como Ele fez com o próprio sangue, as verdades que pregou. Essa Ele aceitou como sendo a vontade do Pai. Então Jesus veio trazer a verdadeira, logo a única revelação divina. Por isso Ele afirmou: eu não vim destruir a lei. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então Jesus veio dar todos estes ensinamentos a uns, muitas bênçãos e curas a outros, mostrando que afinal tudo é possível a quem crê e se esforça para, a pouco e pouco, se ir aperfeiçoando e um dia alcançar então a plena perfeição. Foi isso que Jesus veio fazer. Dar-nos extraordinárias lições de humildade, de aceitação, de amor. Que neste mês, que nos nossos corações queremos comemorar o seu nascimento, sintamos isso mesmo. Sintamos o que foi o viver de Jesus. Aprofundemos o conhecimento dos evangelhos, a fim de que, com uma certeza férrea, nós possamos perceber verdadeiramente quem é Jesus. E percebendo quem Ele é, facilmente vamos perceber o que Ele veio fazer aqui à Terra. Que Ele nos abençoe. E pela vossa atenção, muito obrigado.